Finalzinho de 2016, início de 2017, a estátua de um leão em cima de um pedestal revoltou a comunidade artística de Porto Alegre e arrancou gargalhada de muita gente também, porque de fato é meio inusitada aquela figura na esquina da Santana com a Bento Gonçalves. Batizada de obelisco leonístico, a estátua se exibe ali como um monumento público, é assim que a população enxerga o leão. Mas a grande questão é que o tal felino, embora até seja simpático, né, com aquele olharzinho vesgo, aquela cara de bonachão, não é exatamente uma obra de arte. Foi comprado numa loja de decoração de jardim, quer dizer, não tem autoria de um artista, não foi esculpido por alguém. É um enfeite de cimento que o Lions Clube de Porto Alegre instalou ali para homenagear os 50 anos de uma de suas unidades. É bonito o leãozinho? Não é? Deveria estar no espaço público? Aliás, quem autorizou a instalação dele? Tudo isso a gente discute agora em mais um episódio da série Memes de Poa do Perimetral Podcast. Perimetral sempre com a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, o Eduardo Chaves, a Kise Abreu e a Rafaela Knevitz. A edição de áudio é com o Vicente Nolasco e a edição de vídeo com o Luigi Gazola. E aqui comigo, no estúdio, Tadeu Belloni, governador do Lions Clube de Porto Alegre. Tadeu, muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Na verdade, nós somos governador do Lions do Distrito LD3, que vai do Chuí até Torres, incluindo toda a região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado, Tadeu. E também a Manuela Franco da Costa, que é arquiteta da Diretoria de Patrimônio e Memória de Porto Alegre. A Manuela é presidente da Comissão de Monumentos e Obras de Arte aqui do município. Manuela, obrigado pela tua presença, viu? Boa tarde. Gente, eu vou começar perguntando para o Tadeu. A minha pergunta é se o senhor acha bonito o obelisco leonístico. Que esse nome é maravilhoso, né? Não se trata... A questão da beleza, até a gente estava falando um pouco antes aqui, a Manuela, é bastante subjetiva, né? Mas nós temos dentro do Lions, o Lions Internacional, ele é uma entidade já de 107 anos, e nós temos 43 clubes aqui no nosso distrito. E cada clube procura, então, nós temos 2 símbolos que são colocados em praças, canteiros, né, ou pórticos de entradas da cidade, para representar que ali naquela comunidade tem um Lions para atender a comunidade. Normalmente ele é simbolizado exatamente pela figura de um leão, inclusive o logo do Lions é um leão, ou então por um L estilizado que representa também o leão. Então são essas 2 imagens que normalmente são colocadas lá. Neste caso aqui de Porto Alegre, nós tínhamos então uma imagem que era, até nem me lembro realmente qual era, mas ali na Bento Gonçalves, antes da construção do viaduto na Igreja São Jorge. Antes do viaduto. Isso. E aí, com a construção do viaduto... Mas era um outro monumento. Era um outro monumento. Esse espaço daí ele foi, digamos, ocupado pela construção do viaduto. E a Prefeitura de Porto Alegre, uma vez que já tinha autorizado aquele espaço para nós, nos cedeu então algumas opções de outros espaços. Como o Lions Clube Bento Gonçalves fica ali muito próximo então do Clube Geraldo Santana, onde tem muitos associados que são do Geraldo Santana, eles optaram então por aquela opção que a Prefeitura deu naquela praça, na esquina da Santana com a Bento Gonçalves. Uhum. E ali daí houve então por parte do clube essa colocação deste leão que veio realmente de um desses... dessas lojas que confeccionam, então, esses... Eu acho que era uma loja que todo mundo passa quando vai para o litoral, não é? Em Osório. Exatamente. RS 030. E aí veio de lá, até foi bastante dispendioso, a compra, o transporte, que é muito pesado, inclusive até a contratação teve... Se não houve a preocupação na questão artística, mas pelo menos na questão da fundação, da estrutura lá com engenharia, até para suportar o leão de concreto ali, foi bastante dispendioso contratar naquela e fazer todo um pedestal para colocar esse leão ali. Então, o leão, para nós, ele é o símbolo do Lions na comunidade, representando também todo o serviço que o Lions presta para a comunidade, nesses 107 anos que a gente atua no mundo todo. Aqui em Porto Alegre, inclusive, uma das coisas que bastante marcantes é que o primeiro clube de Lions no Rio Grande do Sul foi em Porto Alegre, no dia 13 de janeiro de 1955. Até deu o dia do leonismo gaúcho, que é marcado exatamente em 13 de janeiro, que a gente faz o encontro exatamente normalmente em Capão ou numa praia do litoral. O senhor não me respondeu se acha bonito o monumento. Eu acho bonito porque representa exatamente a imagem, a figura do leão. Então, sempre que eu encontrar um L estilizado com o Lions e a figura de um leão
simbolizando o Lions, eu vou achar bonito porque ali Essa a beleza é boa, a beleza desse símbolo ali, a beleza simbólica. a beleza exatamente desse símbolo ali é que a beleza é que dá para a comunidade essa certeza de ter um grupo de pessoas trabalhando pelo bem da comunidade. Tá, e aí eu pergunto para Manuela aqui, Manuela, o que impactou na época, me parece, né? É que os monumentos públicos, eles se esperava que se passasse por uma comissão. Não estou dizendo que o Leão não deveria passar, mas ele não é exatamente uma obra de arte, como eu disse no início, né? O que ocorreu ali? Por que na tua avaliação ele foi aprovado e foi para o espaço público e gerou toda essa repercussão, inclusive? Então, o meu entendimento é que ele acabou sendo instalado num período de transição, né? Algumas mudanças estavam acontecendo na gestão desse acervo, né, desse acervo que fica a céu aberto, e ele ainda foi aprovado numa época em que a comissão estava se consolidando, tá? Ela já existia, então por isso que tem essa queixa da classe artística de não ter passado, deveria ter passado pela comissão, né, não teve esse processo. Mas eu entendo, né, pelo que eu li, né, a documentação que eu tenho, que ele foi aprovado ainda numa lógica, né, da Secretaria de Meio Ambiente, que é quem que é quem cuida das praças, dos parques, praças e jardins, né? Tinha uma preocupação menos artística. Essa discussão já vinha há algum tempo, né? Essa solicitação de que a Secretaria da Cultura passasse a ser o gerente, digamos assim, né, desse acervo, né, que tivesse à frente disso. Não significa que as outras secretarias não colaborem para que a gestão aconteça, né, porque a secretaria, ela lida com alguns aspectos, né, mas precisa desse jogo, né, conjunto. Entendi. Na época, então, ainda não era... As autorizações não ocorriam como ocorrem hoje, passando pela Comissão de Monumentos. Nós já tínhamos a lei... Né? A lei não, desculpe. Sim, era um momento de transição. Um momento de transição. Entendi, perfeito. Então, eu acho assim... Eu entendo dessa forma, tá? Então... E aí eu aproveito para te perguntar, Mano, como presidente da Comissão de Monumentos, se tu acha bonito o obelisco leonístico. Então, eu li tudo que tinha a respeito, né? Li as crônicas, porque geraram crônicas até no jornal. Muitos enfim, artigos, discussões, né? debates no rádio. As pessoas se manifestaram e eu vi que extrapolou um pouco o campo da arte pública até, né? Porque as pessoas começaram a fazer uma discussão um pouco mais profunda, né? Sobre o significado do leão, sobre a forma como a nossa sociedade se relaciona, com sobre poder, né? Então, tu vê que ali tinham queixas mil, né? Então, sim, assim... eu me lembro de pessoas relacionando, por exemplo, a cara do leão, que é uma carinha assim, meio... Como é que eu vou dizer? Eu disse bonachão no início do programa, com a maneira como a sociedade estava encarando o momento político. Teve de tudo, né? Teve de tudo. Mas teve nessa filosofia mais profunda em relação ao leão. É o símbolo do capitalismo. Olha, então, assim, eu acho que o leão, assim, ele teve esse efeito, né? Eu nunca vi uma obra produzir com tanto ardor, assim, né? Então, assim, eu acho que ele tem o seu papel, sabe? De acordar, talvez, as pessoas, delas falarem, né? Eu, particularmente, eu não acho ele nem feio nem bonito, né? Porque o que me toca ali é uma outra questão. Eu acho que é a questão que ele falou do serviço, né? Tem uma questão do serviço social, então... Do Lions. Do Lions Clube. Sem dúvida. Então, assim, mas isso sou eu, Manuela, né? Que eu tenho a minha formação... tenho a minha atuação, né? Eu não posso responder por esses objetos, assim, tecnicamente falando, só sobre o olhar da arte, né? Existem outros aspectos a serem considerados aí. Então, acho que isso é importante. E, Tadeu, essa preocupação não houve entre vocês do Lions Club quando foram à prefeitura pedir para que o monumento fosse instalado? Vocês não chegaram a pensar, bom, mas talvez a gente devesse contratar um artista para fazer um monumento nos moldes que normalmente a gente tem, né? Dos monumentos públicos, que são... É um artista que faz, é uma obra com autoria, tem uma escultura. Esse é um enfeite de cimento. Vocês não pensaram sobre isso naquele momento?
Na verdade, nós, inclusive nas relações com o poder público, em várias cidades que nós temos esses monumentos, até, por exemplo, agora recentemente em Canoas, normalmente a gente fala também com a área do meio ambiente e a Secretaria de Obras, que normalmente, muitas vezes, dá orientação em relação à obra de maneira geral, e também sobre essa questão do paisagismo que vai ter ali. O meio ambiente se preocupa muito também com isso aí. Por exemplo, nós ali em Canoas temos, exatamente, normalmente são instalados ou em canteiros públicos ou em praças, e a gente busca normalmente um paisagismo também junto ali, para dar um embelezamento maior para aquele espaço, né? Não houve realmente, eu acho, nesse momento, essa preocupação, e a maioria das imagens que nós temos, desses símbolos, são exatamente esse L estilizado, né? Até, tem alguns que fazem até a parte de baixo do L como se fosse um banco que as pessoas possam sentar ali para tirar foto e tudo mais, né? O leão tem menor número. Não houve, né, realmente essa preocupação. E como é que como vocês lidaram com essas críticas todas, né, que surgiram de artistas, por exemplo, da comunidade intelectual, digamos assim, da cidade? Como é que foi na época a repercussão para vocês? Na época ficou bastante restrita aos Lions Clubs aqui de Porto Alegre, principalmente ao Lions Club exatamente Bento Gonçalves, que foi o responsável pela obra na época ali. Então, a gente está retomando hoje aqui, eu como governador, por exemplo, sou de Canoas, né? Mas a gente responde por todos os Lions do nosso distrito. E a gente acompanha, inclusive, alguns que foram obras mais recentes, que eu estava até falando com a Manuela, lá, por exemplo, em Camaquã, ali exatamente na obra de alargamento da BR, foi deslocado lá exatamente o símbolo do Rotary e do Lions. E os dois, digamos, lá tem um leão e tem um L, né? E não houve nenhuma polêmica. Sim. Aliás, mas aqui, como é que vocês lidaram com as críticas? Ou o Lions Club Bento Gonçalves, o senhor lembra de como foi como é que bateu neles? Num primeiro momento, assim, num primeiro momento, a repercussão em si, a gente até utiliza como uma coisa boa, porque é aquela ideia, fale bem ou mal, mas fale. Agora, essa questão do quanto as pessoas se preocupam em dar a sua opinião, e opinião é uma coisa que mais tem hoje nas redes sociais, né? Eu queria ter toda essa vontade das pessoas participarem, para dar uma opinião, para participar de doar um óculos para uma criança carente numa escola. Que é o que o Lions Club faz. Que é a proposta do Lions, que é exatamente aquele símbolo do leão ali, representa exatamente que tem pessoas, nós temos 10 clubes aqui em Porto Alegre. Nesses 10 clubes tem mais de 200 pessoas preocupadas em organizar parcerias e assim por diante. Aqui em Porto Alegre tem a nossa fundação do Lions, né, que fica ali a sede no centro de Porto Alegre. Nós temos uma unidade móvel oftalmológica que leva para dentro das escolas esse serviço para prestar o atendimento para criança e doação de óculos de forma gratuita. Sim, é uma série de iniciativas, né? São muitas, né? Solidárias, eu sei. Então, não houve assim por parte, eu digo que tem tanta coisa para a gente fazer que realmente não houve. Talvez a gente tenha se preocupado um pouco com essa questão cultural e artística, eu acho extremamente importante, porque para quem não dá valor, né, para a questão da arte, da cultura, a gente diz, né, que as nossas culturas, tradições também, não tem futuro. Alguém diz, né, a gente não pode perder essa questão, inclusive, da globalização que a gente sempre fala, né? Quem deixa se apropriar por inteiro de uma cultura externa e perde os seus valores, é a discussão toda que a gente está tendo sobre as nossas origens aqui, a questão dos nossos índios e assim por diante, né? Ou do valor da cultura gaúcha, que tanto perpassa os estados do Brasil, a questão do chimarrão e tudo mais. Imagina perder tudo isso aí. E o Lions tem essa cultura também de que é o simbolismo do leão. Claro. Nós não vamos perder nem do leão e nem do L. Agora essa relação com a área artística, para nós, é muito gratificante estar com a Manuela aqui, para poder, mais adiante, ampliar esse debate, realmente levar mais beleza também dentro dessa nossa... Quer acrescentar Eu queria acrescentar, ponto? Assim, né, porque eu, particularmente, não tenho essa comoção com o leão, tá? Sim. Mas assim, acho que tu me divirto. Toda vez que eu vejo leão, eu tenho vontade de tirar uma foto. Tu te diverte, então eu me divirto. Não é mais algo, como eu vou dizer, grosseiro, né? Que agride, como talvez tenha agredido num primeiro momento a comunidade artística da cidade, com as razões deles, me parece, né? Me parece. Mas eu acho hoje que não pode tirar o leão dali, porque ele se tornou um meme da cidade, justamente por isso nós estamos falando dele. Eu preciso pontuar assim, eu estou falando isso
em retrospectiva, né? Porque Claro. isso aconteceu, aí te falei, no momento em que as coisas estavam se estabelecendo, né? Hoje a gente tem o decreto, tem um regulamento, tem uma forma desses projetos passarem pela prefeitura, né? Então, isso não passaria dessa forma hoje, entende? Então, eu não estou aqui dizendo que não, eu não estou aprovando Entendi. esse ou aquele monumento, né? A aprovação de monumentos tem um roteiro a ser seguido. Hoje, provavelmente, o roteiro segue essas e diretrizes. o Leão talvez não passasse pela comissão. Eu acredito. Muito É um provavelmente. grupo, né? É um grupo, isso seria debatido na comissão. Tá? Então, E como é que bateu na comissão na época? O pessoal... eles gostariam de saber por que foi aprovado, por que colocaram um leão, que não foi feito por um artista, teve toda essa questão, né? Teve uma revolta na própria comissão. Ainda tem, imagino. eu imagino que vão ficar a coisa, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar daqui para frente, né? Claro. Agora vamos ver o que... Eu acho que agora isso precisa ser novamente debatido na comissão, né? Então tem que ouvir... O Leão? Eu acredito que sim, porque eu imagino que eu vou ser cobrada também novamente por isso, né? Entendi. O ressurgimento aqui, Eu não estava na comissão nessa época, né? Nós tínhamos um outro presidente que nem está mais na prefeitura, depois tivemos uma outra presidente, então as pessoas vão se alternando, né? Mas é muito improvável que a comissão, não digo que não possa fazer isso, até tu pode me responder se pode, decida retirar o Leão ou qualquer outro monumento. Eu não Pode? sei, não, aí eu não sei. Aí tem isso... toda uma estrutura municipal para lidar, né? Mas eu digo, a comissão tem esse poder de deliberar assim. Não, aí tu vai para uma outra instância, né? Tu tem os secretários, tu tem o prefeito, Entendi. né? A comissão então, assessora. Assessora. Perfeito. E eu fico curioso, Tadeu, para entender o nome. Porque obelisco, na minha cabeça, é um tipo específico de monumento que é uma coluna, né? Sim. Normalmente de pedra. Lembra o Asterix? Isso, exatamente. Então a gente tem até obeliscos em Porto Alegre, né, Manuela? Tem, né? E das comunidades, lá Buenos Aires, lá tem um maior Buenos obelisco Aires, aqui é um obelisco América imenso. Latina, exatamente. Exato. Por que se chama obelisco leonístico? Eu acho maravilhoso. É como ali o Lions Club Bento Gonçalves ficou responsável pela obra ali, se eles deram na época esse nome ali, eu digo, não é o normal. O normal é chamar de pórtico do Lions, né? Ou da entrada da cidade, ou uma praça, o largo do Lions, alguma coisa assim que a gente chama entre nós, não que seja aprovado pela prefeitura, porque também a gente encaminha. Por exemplo, tem algumas avenidas que são denominadas aqui no nosso estado de Avenidas Armando Fajardo, que foi o fundador do Lions no Brasil, o primeiro leão no Brasil, né? E também tem o fundador internacional, que é o Melvin Jones, em 1907 fundou o Lions. Então, essas duas figuras normalmente são nomes de ruas, de avenidas que a gente encaminha pela negociação aqui. Normalmente nessas avenidas a gente coloca também essa imagem, né, ou do L estilizado ou de um leão para simbolizar que tem Lions na comunidade, como eu já falei. Então, para nós, assim, digamos, não tem nenhum problema da gente discutir essa questão com a classe artística. Como eu disse, o Lions trabalha de voluntariado, de doações. Então, para nós, não há nenhum problema da gente fazer a parceria com a universidade, com a área, né, nessa área cultural, com artistas plásticos e tudo mais, para embelezar, como eu disse, né, esse nosso espaço, onde a gente quer deixar marcado, então, ali a presença do Lions. Eu sempre lembro, a Manuela certamente conhece essa história, da história da Torre Eiffel. Não estou comparando aqui o nosso obelisco leonístico com a Torre Eiffel. Porque a Torre Eiffel, num primeiro momento, lá no final do século XIX, era para ser o pórtico, né, Manuela, da exposição universal que ia ter em Paris. Então não era um monumento que era para ficar para sempre. Não, e era exatamente. E aí era passageiro, e seria desmontado. O Eiffel, né, o engenheiro montou a Torre Eiffel, ela seria desmontada depois, mas foi ficando. Aquilo lá foi ficando, acabou sendo uma doação para a cidade.
E foi ficando. E num primeiro momento, a comunidade odiava, ou boa parte da comunidade, especialmente a classe intelectual, detestava a Torre Eiffel. Até o Guy de Maupassant costumava dizer que o único lugar que ele almoçava em paz em Paris era no térreo da Torre Eiffel, porque era onde esse monstrengo não estragava o meu almoço. Ele não via a Torre Eiffel, então ele tinha que almoçar lá. Ele odiava. Mas a Torre Eiffel hoje se tornou o símbolo da cidade, o símbolo de Paris. Uma coisa que no primeiro momento foi rejeitada pela comunidade. Eu não acho que o Obelisco Leonístico vai se tornar um símbolo de Porto Alegre, como é o Laçador, né? Claro, o nosso é o Laçador. Mas me parece isso, assim, que a cidade aos poucos foi ganhando uma certa simpatia pelo Leão. Eu acho que hoje não dá mais para tirar ele, porque a cidade se sente... Eu passo ali no Leão, eu sorrio. E que é coisa mais importante do que um sorriso? Eu acho o Leão mesmo, eu acho ele meio inadequado como monumento público. Acho que não deveria ser. Acho que ele é um enfeite de jardim. Mas ele é engraçado. Então agora não dá para tirar mais. É um problema, né? Como é que a gente lida com as coisas que não deveriam ser, né? E que são? Sabe? Aceitando. Pois é. Exatamente. Aí cada um lida de uma forma, né? Outras pessoas se revoltaram, outras têm raiva. Isso não significa que a gente não tenha que pensar essa situação, né? Claro. Dentro das áreas de competência. Inclusive para não se repetir. Por isso que eu digo, nas áreas repetir. plásticas, eu como bom italiano tenho um nariz grande, né? Poderia fazer uma plástica para diminuir. Somos dois, então. Talvez, né, PG? Mas eu acho que toda a discussão, acho que ela é benéfica, é boa, se for exatamente focada para o bem comum. E o bem comum que nós estamos tratando aqui, se o poder público tem hoje uma legislação que dá mais regramento em relação à colocação dessas imagens, nós vamos respeitar com certeza. Agora, a figura do leão, para nós, ela é, como diz, é simbólica, e seja o leão mais bonito ou mais feio, de acordo com o lado subjetivo de cada um na comunidade, pode dar essa opinião, né? Ou bizarro ou não. Para nós, exatamente, ele representa essa presença do Lions aqui e a coragem dos leões, exatamente nos seus Lions Clubes, enfrentar toda uma dificuldade de atender a comunidade que mais precisa. Claro. Manuela? Não, é uma imagem muito forte, né? Porque o leão está associado à força, à raiva, né? À coragem e é um animal de força, né? E aí, nas crônicas de vocês, eu vi muito assim, mas ele tem uma cara meiga, né? Ele tem um olhar... Isso que torna mais engraçado. Então, ele causa uma contradição, Uma contradição. Então, é por isso que talvez, assim, ele ainda está sendo abordado também no campo das artes, porque tu tá falando, a gente rejeita ele esteticamente, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue negar que ele nos causa um impacto. Tem toda a razão. Então, assim, e agora? É verdade. Mas eu acho que no campo da... Aquele vesgo... Não, se a gente for olhar... Não, com certeza. Se a gente for olhar pelo campo dos humanos, hoje com a realidade virtual, a gente vê, tem aqueles aplicativos que tu pega assim, ó, a boca perfeita, o nariz perfeito, tu mistura, fica a coisa mais bizarra que existe, né? Então... Nós temos alguns ajustes que podem ser feitos, mas não dá para pegar assim, eu quero o melhor do melhor, vai ficar coisa muito estranha. Não, agora, Deus o livre, vocês mexerem nos olhinhos do leão. Nos olhinhos vesgo, né? Não, deixa ali. Inclusive, essa questão do vesgo que tu fala... Aliás, eu acho importante só sublinhar hoje, porque a minha mãe é vesga, tá? Minha mãe é estrábica. Então, só para deixar claro que não quis fazer nenhuma conotação negativa. Não, de maneira alguma. Eu quero, inclusive, usar essa eu até acho que o olhar fica mais do problema simpático. Da visão, porque é o seguinte, em 1925, na Convenção Internacional de 1925 do Lions, uma pessoa chamada Ellen Keller, que nasceu cega, surda e muda, desafiou a todos os Lions na convenção a serem os paladinos do combate à cegueira para fazer campanhas de visão. A partir daquela data, de 25 para cá, hoje só aqui em Porto Alegre, nós temos uma unidade móvel que nos últimos 10 anos fez 94 mil atendimentos e doação de 37 mil óculos, exatamente para crianças que têm problema de visão, seja vesga, seja estrábica, seja com falta de visão, para combater exatamente a cegueira, para dar condições melhores para essa criança poder estudar e depois virar um PG, um jornalista e assim por diante, uma arquiteta. Porque o que nós não queremos de maneira alguma é ter, se o leão pode ser vesgo na pedra, mas na imagem das crianças na escola não pode ter vesgo.
Pode ter vesgo, mas exatamente com cuidados para poder ter uma boa educação. Isso que nós queremos. Manuela, tu quer fazer uma observação? Tu vê que nada é por acaso, né? Que as coisas vão se desencadeando, assim, né? E então continua, né? Tu vê que o debate continua, né? Então, assim, aí vão falar, a gente nem ia, acho que nenhum de nós aqui pensou nisso, né? Mas daí dali um pouco já puxa para o trabalho de novo deles, né? Uhum. Com muita força, né? Então, acho que, peraí. Manuela Franco da Costa, arquiteta da Diretoria de Patrimônio e Memória de Porto Alegre, obrigado pela presença. Tadeu, que é o governador do Lions Club, não só em Porto Alegre, como, tu pode me corrigir, é em toda... Exatamente, do Chuí até Torres, passando por Bagé, Caçapava, Piratini, todo Cachoeira. É quase metade do Rio Grande do Sul, digamos assim, a gente atende. E eu quero aproveitar o espaço, porque vai passar sexta-feira. Isso, eu queria te dar os parabéns pelo trabalho do Lions Club. Eu tenho certeza que é um trabalho exemplar, magnífico. Nós estamos fazendo aqui, então, ter, inclusive, símbolos que nos lembrem que esse clube existe, né? E está ali disponível para a gente participar, inclusive. Exatamente. Não sei se o símbolo deveria ser o leão, mas hoje já é. Aquele leãozinho ali, eu acho engraçado e lembro do Lions, de fato, desde 1917, inclusive, lá na fundação, exatamente, foi feita a tirada da foto, exatamente com 2 leões, imagens exatamente que o pessoal busca reproduzir, né? Mas talvez não fielmente, não muito fielmente. Mas eu quero aproveitar o espaço para fazer um convite para vocês, principalmente para a Manuela, porque no dia 9 de março, um dia depois do Dia Internacional da Mulher, nós vamos fazer um evento no Salão Jorge Kern, ali na Kern House, em Canoas, para fortalecer a participação da família e da mulher no leonismo. Então vai ter lá o papel da mulher no século XXI no Lions, como melhorar a ação da mulher dentro do Lions. E eu estou trabalhando, a minha esposa ela é a coordenadora desse simpósio, e nós estamos convidando então pessoas exatamente a participar. E se a Manuela quiser lá, inclusive, participar, a gente abre a fala para a Manuela lá para nos ajudar então nessa campanha aí, para fortalecer a participação da mulher, porque a gente sabe que a sensibilização da mulher perante os problemas da comunidade são muito maiores que a dos homens. Sim. E o Lion foi fundado por homens e só em 1985 foi permitida a participação da mulher. Então, mas de lá para cá nós já invertemos essa. Hoje são 53% hoje dos associados nossos são mulheres. Obrigado, viu, Tadeu? Obrigado, parabéns pelo trabalho. Manuela, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui. Acho que foi um papo muito leve, divertido, e a gente encerra o Perimetral Podcast, claro, com imagens, né, para quem está nos vendo em vídeo, do obelisco leonístico. E aí eu peço que dê uma aproximadinha nos olhos dele pra gente terminar com esse olhar tão singelo. Tchau, gente. Obrigado.